Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria te ter como companhia nessa manhã preciosa que o Senhor nos presenteou. Que alegria, gente, saber que Ele nos deu o dom da vida. Aleluia! E hoje, gente, nós vamos aprender um pouquinho mais das histórias das mulheres da Bíblia. Sim, nós vamos permanecer no Velho Testamento. Vamos dar uma volta lá em Juízes 16. E hoje nós vamos aprender com uma mulher que nos deixou um exemplo de como não fazer as coisas. Sim, nós vamos falar sobre Dalila. Você que pode, pegue sua caneta, seu caderno e vamos anotar tudo o que o Senhor tem para nos revelar esta manhã, para que a gente aprenda o que devemos, como nós devemos nos portar diante de certas situações. Dalila, uma mulher que se vende para os bens dessa terra. Uau! Juízes 16, 4, 5. Eu vou estar lendo na ARA, Almeida, revisada e atualizada. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Uau! A gente não encontra nenhum registro específico de Dalila, porém sabemos que ela seduziu Sansão, que era um juiz, com seu charme. Dalila é uma mulher mencionada em Juízes 16. Todo ali você vai ver que fala muito dela. Ela foi amada por Sansão, mas pense, gente, um nazireu que possuía grande força e serve como juiz de Israel. Ele se deixou levar por uma paixão. Dalila é subornada pelos seus senhores dos filisteus para descobrir a fonte de sua força. Não encontramos registros específicos dela, mas a gente sabe que a sedução, a manipulação, ela trouxe então e acabou enredando Sansão com todo o seu charme de sedução. Então ela vende seu amado por 1.100 peças, mas ela ia receber isso, afinal de contas, de cada um que se contratou ela ia pagar 1.100. Quantos não contrataram, né, gente? Mas enfim, independente do valor, ela se vendeu. Aqui eu quero deixar um adendo de uma frase que a gente tem ouvido muito. O nosso pastor sempre fala: eu não me vendo. As pessoas dizem, né? Eu não me vendo. Mas ninguém quer te comprar. A gente não está aqui para julgar o que Dalila fez. Porque muitas vezes a gente julga: fulano se vendeu, cicrano se vendeu. Mas como é que está o nosso coração? Deus sabe o que faz. Muitas vezes um coração corrupto está julgando o outro porque se vendeu. Vamos analisar essa manhã. Muitas vezes a gente diz que não se vende, mas também não tem ninguém que queira nos comprar. É só uma exortação para nós analisarmos como está a nossa vida. Será que nós nos corromperíamos como Dalila? Como está o nosso coração? Deus, sonda o nosso coração nesta manhã. Lá em Juízes 16, 18 e 20 ou 21, fala assim na NAA: quando Dalila viu que lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles dinheiro. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. Ele despertou do sono, disse consigo mesmo: vou sair daqui como das outras vezes e me livrarei. Uau, gente! Quantas vezes a gente cai no erro e sempre acha que vai ter, né? A gente vive, porque uma coisa a gente tem que entender: quando a gente tem conhecimento de causa, quando a gente sabe do pecado, a gente é responsável por aquilo ali. Quando a gente tem consciência daquilo, a gente tem responsabilidades. E Sansão era responsável, mas ele fez de conta
que nada era nada. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Uau! Um homem que era juiz de Israel se deixou ser seduzido por uma mulher que não era para ele se relacionar e acabou na perdição, acabou na prisão, acabou perdendo seu lugar em Deus. Vimos aqui uma cilada que qualquer um de nós pode cair, se não estivermos em obediência a Deus e aos nossos pais. Sansão insistiu em se relacionar com alguém que não era do seu povo. Ou seja, gente, aqui é nítido de julgo desigual, propósitos diferentes. Porque às vezes você pensa que julgo desigual é só crença, mas julgo desigual, gente, só um adendo para vocês. Julgo desigual é quando eu caso com alguém, eu vou casar com o propósito dele. Analise, você que é solteiro. Analise qual o propósito que Deus tem para ele. Será que casa com o meu propósito? Porque Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. Analise bem, perceba, um quer ir para a África, o outro quer ser empresário, não vai combinar, gente. Que propósito você tem? Case com o propósito do seu esposo, vocês vão ter que caminhar juntos. Se envolveu por completo com uma pessoa que não tinha um caráter confiável, que o entregou à prisão em troca de dinheiro. Ela provavelmente era uma mulher muito bonita e usou desse atributo para enlaçar Sansão. Dalila era uma mulher sem escrúpulos e sem valores. O que a deixava era tudo o que a seduzia, era tudo que a terra podia lhe oferecer. Preocupada apenas com os valores materiais, ela se corrompe e entrega Sansão aos filisteus. Aqui tem uma lição, gente, que o exemplo de Dalila clareie nossa visão da mulher que nunca nós devemos ser. Ela levou à ruína um homem de Deus com sua manipulação e charme. Analise você, mulher, nesse momento. A manipulação e o charme desta mulher corrompeu a vida de um homem. E outra chave: não faça aliança com quem não teme a Deus. Nenhuma espécie de aliança. Não se aliancie com quem não teme a Deus. Paizinho, abre os nossos olhos e nos ensina, Pai. Não permita que sejamos enganados como Sansão foi. Lá em Juízes 16, 22, no 28 e no 30, na NAA fala assim: mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais que os Sansão matou quando morreu do que havia matado durante toda a sua vida. Deus deu uma segunda chance para Sansão. Deus sempre nos dará uma segunda chance. Sansão ali pagou com sua morte a consequência do seu erro. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Como está o nosso coração nessa manhã? Analise. Ele é um Deus de segunda chance. Comece a plantar certo. Vimos aqui na palavra que Sansão matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Porém, ele teve consequências gravíssimas que o levaram à morte. Com toda essa história, a gente tem muita lição para aprender aqui. Como não devemos fazer. O nosso temor a Deus deve estar aceso todos os dias, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Entenda uma coisa: Ele te preparou para um propósito eterno nele. Seu coração é dele, você é dele. Ele te dá uma segunda chance, sim. Que possamos nessa manhã analisar a nossa vida, nos lançar aos pés do Senhor, pedindo misericórdia pelos nossos pecados e nos afastar de tudo que nos leva à morte e nos distancia de Deus. Talvez você esteja pensando assim: mas Lani, Sansão morreu. Muitas vezes na nossa vida, isso não quer dizer literalmente, mas nós estamos deixando morrer algumas coisas de Deus pela desobediência, por aquilo que não agrada a Ele. Então, nesta manhã, que nós possamos fazer uma análise
e pedir com que o Espírito Santo clareie, que a gente possa ser transformados, que a gente possa ouvir a voz de Deus e obedecer, para que a gente possa caminhar, sim, na boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém. Que Dalila seja realmente um exemplo de como não devemos nos comportar. Deus te abençoe.